tenho que pedir o consentimento da gravação. E pronto, agora tá tudo certo. Eu tô bem também, cansado, mas todos nós estamos, né? Mas eu tô bem. Pronto, Chayane chegou, já tem 2 pessoas. Ok, ótimo. Né? O resto do pessoal, ok, tá? Ok, realmente o pessoal tá bem pontual. Eu também, Giovana, eu também estou com bastante saudade de vocês. Bastante saudade mesmo. Esse ano é horroroso e eu acho insuportável ter que ficar dando uma aula olhando para uma tela de computador ao invés de estar olhando para vocês. Enfim, é insuportável, insuportável mesmo, né? Quem diria? E é uma das coisas tristes da pandemia, né? Privar da convivência com vocês. Mas é isso, né? A gente faz o que está ao nosso alcance, né? Essa coisa surreal. Bom, 3 e 2, eu não tenho avisos. Bom, até na verdade tenho, mas é um aviso basicamente só reiterar, ressaltar. Ah, não, tem uma coisa também que eu gostaria de falar com vocês, né? Eu geralmente deixo essa parte dos avisos para antes da gravação, né? Para que a gravação fique bastante específica, mas tem uma coisa que eu quero falar. Não é nem exatamente com quem está aqui agora, mas exatamente com quem não está. Alô, você que não esteve presente às 15 horas, né, na sexta-feira, queria, assim, o pessoal que tem problema com internet, aliás, não, tô doido, vocês também, né, vocês também que estão aqui, eu queria, assim, o pessoal que tivesse com muito problema em relação à internet, muito problema em relação à questão de acesso, por várias situações, por várias questões, né, seja por, enfim, né, a família está passando por uma situação difícil, assim, eu gostaria que vocês me contassem, tá? Eu gostaria que vocês. Ah, a sua net tinha caído, voltou agora. Pois é, eu queria falar exatamente em relação a isso, porque a gente tem muita coisa, né? Tem problema na internet que cai, a internet que é bastante instável, aí tem problema, tem situação que não tem internet, né? Tem situação que a internet é cortada porque a situação financeira está difícil, está bastante complicada nessa questão da pandemia. E aí eu queria que vocês me contassem, assim, quem estiver passando por qualquer tipo de problema, me contasse para que a gente possa também obter algumas soluções, né? Obter algumas soluções para algumas questões, alguns problemas. Vocês já sabem, né, que tem o livro didático, vocês já sabem que toda semana eu disponibilizo um outro material em PDF para ir auxiliando vocês. Essa aula está disponibilizada na plataforma para vocês, enfim, assistirem quando quiser. Mas, enfim, mesmo que isso não seja o suficiente, vamos pensar de uma outra forma, uma outra maneira. Professor, não estou conseguindo de jeito nenhum. Inclusive, alguns de vocês já me procuraram, né, que tem internet somente na casa da avó, então só quando faz esse deslocamento que aí pode ter acesso às informações. Enfim, vamos conversar, tá? Vamos conversar para tentar enfim, garantir o máximo possível de pessoas presentes fazendo as atividades. Assim, essa semana passando as notas das atividades da plataforma para o papel, assim, me deu muita tristeza, assim, muita, mas muita tristeza mesmo, assim, a pouca quantidade, né? A pouca quantidade, assim, de gente. E eu tenho certeza que a gente pode pensar em uma outra forma, em uma outra maneira, para fazer com que esse segundo bimestre seja melhor em relação à questão da presença, em relação à questão da frequência e também do nosso processo, né? No processo educacional, desse nosso processo. Ah, meu Deus, fugiu a palavra. Esse nosso processo de acompanhar as matérias, as disciplinas, tá bom? Então, esse é o pedido que eu tenho para fazer para vocês. Bom, a partir de agora, neste momento, gente, nós vamos começar em História o nosso segundo bimestre para valer, né? O segundo bimestre que tem início em agosto. Uma loucura, né? Esse ano é completamente surreal, mas é isso mesmo, tá? Enfim, o segundo bimestre em agosto. E, além da gente fazer essa troca do primeiro para o segundo bimestre, a gente também vai trocar
a história que a gente vê, né? Nos segundos anos, eu gosto muito de fazer isso, de ter no primeiro bimestre o geral e no segundo bimestre só Brasil. Né? Porque se a gente ficar falando de Brasil e geral tudo ao mesmo tempo, é um pouco mais complicado, né? A gente está falando de mineração, aí depois troca, fala de Revolução Francesa. Aí, quando chegar em revoltas coloniais, né, mineração já está longe. Né? Como eu tenho falado muitas vezes para vocês, a gente tem que entender o fluxo dos acontecimentos, o fluxo dos processos. História não é decorar data, história não é ficar decorando informações específicas, é entender a conjuntura, entender as continuidades e as descontinuidades, entender para onde a coisa vai. Né? Então, assim, por essa razão, eu gosto de deixar os dois blocos bem delineados, para que a gente, assim, possa aproveitar da melhor maneira possível. E tem uma outra questão também, né, interessante em abordar o Brasil somente depois da geral, porque muito do que acontece ali no geral vai influenciar o Brasil também. Então, quando a gente pensa na Inconfidência Mineira, a Inconfidência Mineira que a gente vai ver hoje, ela acontece em 1789. 1789, o mesmo ano da Revolução Francesa. Então, o que está acontecendo ali na Europa, a coisa do iluminismo, das ideias iluministas, também vão chegar aqui no Brasil. E as discussões do iluminismo vão se direcionar contra o quê? Contra o sistema colonial. Então, para a gente entender, sobretudo, o processo que vai levar à independência do Brasil, a separação em relação a Portugal, em primeiro lugar, a gente tem que entender o que está acontecendo ali na Europa. Né? E agora, esse conhecimento vocês já têm. Hoje é insano, é um monte de coisa para falar, e eu vou tentar ser o mais sintético possível, vocês já sabem disso, né? Só que hoje eu vou fazer mais ainda, né? Vou puxar a corda mais ainda. Qualquer coisa, qualquer dúvida, se algo não ficou claro, vocês têm o chat aí para falar comigo, né? A minha internet é boa, mas de vez em quando cai. Pois é, Rayane, ninguém tá livre disso, né? Tem um certo tempo que a minha internet não tem instabilidade, mas aconteceu, acho que o quê? Em abril, da internet ter caído no início da sexta, na manhã, só ter voltado na segunda. Assim, uma loucura. Todos nós estamos sujeitos a isso, né? E é uma das dificuldades desse ensino à distância. Mas vamos lá, Brasil. Para a gente falar de Brasil, gente, em primeiro lugar, a gente precisa reiterar alguns aspectos, algumas questões. Né? O Brasil, de 1500 a 1822, foi colônia de Portugal. Ok? Então, o Brasil foi colônia de Portugal. Isso significa que o Brasil, de 1500 a 1822, não tinha uma autonomia política, não se tinha uma ideia, inclusive, de nação brasileira, Brasil. Isso não existia. O que você tem é um conjunto de terras que passa a ser explorado por Portugal, explorado economicamente por Portugal dentro da lógica colonialista no século XVI. E aí, como é que se dá essa exploração do Brasil por parte de Portugal? Ora, em um primeiro momento, essa exploração econômica se dá a partir da extração do pau-brasil, né? O pau-brasil que era utilizado para produzir uma espécie de corante que servia de tinta para pintar tecido. Mas logo depois, a principal atividade econômica no Brasil colônia foi exatamente o quê? O cultivo da cana-de-açúcar, né? A cana-de-açúcar. E aí, gente, o que vai acontecer? Durante os séculos XVI e os séculos XVII, eu vou ter a grande ênfase na exploração do açúcar. Só que já no século XVII, o açúcar português ele entra em decadência. Por quê? Porque passa a perder espaço no mercado europeu para o açúcar holandês. O açúcar holandês, que era de melhor qualidade, e era o quê? Mais barato, né? Mais barato e de melhor qualidade, ou seja, o açúcar português vai entrar em quê? Em franca decadência.
cadência, em franca decadência. Então, é necessário que se busque alguma outra maneira de explorar economicamente a colônia do Brasil para que Portugal não tenha uma decadência econômica. E aí, gente, olha só, embora tenha trabalhado com pau-brasil e cana-de-açúcar para produzir açúcar, mesmo desde o início da colonização, Portugal esperava encontrar o quê? Ouro. Portugal esperava encontrar ouro. Até porque a América Espanhola, as partes do continente americano que eram explorados por Espanha, tinha ouro, tinha prata em grande fartura, em grande quantidade. Então, Portugal via lá a Espanha, chupatinhas, né, nadando na piscina de ouro, o ouro, toda aquela coisa. E aí Portugal procurava. Cadê ouro no Brasil? Não encontrava, né? Não encontrava. E, desde o início, mas principalmente ali no século XVII, nós vamos ter organização de expedições financiadas pelo Estado português para adentrar no interior da colônia, explorar esse território. Por que vai ter essa gente, meu Deus do céu, tô doido. Por que vai ter esses grupos, né, que vão buscar desbravar o território? Bom, em primeiro lugar, o objetivo era explorar para ver o que se descobria, né, o que poderia ser utilizado, o que poderia ser explorado, buscar indígenas, né, indígenas inclusive para escravizar, mas também o que? Procurar ouro. Só que você não vai ter somente essa expedição custeada pelo Estado português, né? Essa expedição que tinha o nome de entrada. A gente também vai ter as bandeiras. As bandeiras que são que expedições financiadas por particulares, ou seja, por pessoas, né? Você tem uma pessoa ali em São Paulo que vai decidir financiar uma expedição para explorar o território com os mesmos objetivos das entradas, tá? Buscar riquezas, buscar ouro, buscar indígenas para escravizar. Essas expedições dão o nome de bandeiras, as bandeiras dos bandeirantes. Tá? Então, mais uma vez, entradas, expedições financiadas pelo Estado português e e bandeiras, expedições financiadas por particulares. E aí, gente, uma dessas bandeiras, no fim do século XVII, finalmente encontra ouro. Encontra ouro na região onde hoje está o estado de Minas Gerais. E, gente, demorou, mas quando eles encontraram ouro, eles não encontraram pequena quantidade. Eles encontraram muito, mas muito ouro em abundância. Então, a partir do século XVIII, nós começamos a ter o quê? Nós começamos a ter a chamada exploração aurífera, ou seja, exploração do ouro. E é por isso que no século XVIII, né, nós temos que o século XVIII é o século da mineração. Então, a atividade de açúcar, né, a atividade decadente ali da plantação da cana-de-açúcar para fazer açúcar, vai sendo deixada de lado, porque agora o centro das atividades econômicas vai ser exatamente essa extração do ouro. Como vocês podem observar na imagem aqui, né, nós temos os capatazes, né? Enfim, os capatazes aqui vestidos com esse sobretudo azul, e você vê quem é que está peneirando, né, as margens dos rios em busca do ouro, que são exatamente os escravos. O Brasil aqui, gente, é uma sociedade escravista. A escravidão ela só vai ser abolida na forma da lei no fim do segundo reinado, né? Penúltima aula do nosso bimestre, se eu não me engano. É a penúltima ou a última. Agora eu não lembro qual foi a divisão que eu fiz. Mas é isso.
Ou seja, de 1500 a 1888, 13 de maio de 1888, a escravidão era permitida por lei, tá? E isso já caiu no paz, tá? Atenção que isso já caiu no paz. A mão de obra na mineração era assalariada e também formada por homens livres. Falsa. Mão de obra utilizada na escravidão vai ser o quê? A mão de obra utilizada na mineração vai ser a mão de obra escrava. Até aqui tudo bem, gente? Peço desculpas pelos lapsos da fala, mas é porque é uma loucura. Não tem problema, tá, Max? Não tem problema. Eu estava, inclusive, antes de você entrar, falando que, assim, eu sei que tem um monte de coisa acontecendo, tá? Que não é a mesma coisa do que quando você está em sala de aula. Inclusive, incentivei assim, sempre que vocês tiverem um problema ou alguma coisa, conversa comigo, para a gente buscar encontrar algum tipo de alternativa, tá? Gente, como eu falei, o ouro em Minas foi encontrado que por uma bandeira, ou seja, uma expedição de particulares, né, bandeirantes paulistas. Só que, ora, como eu mencionei anteriormente, o Brasil ele não possui autonomia, ele não possui independência. O Brasil é uma possessão de Portugal, é uma colônia de Portugal. Então, quando chega a notícia em Portugal de que é encontrado ouro na sua colônia em grandes quantidades, ora, naturalmente o Estado português vai buscar o quê? Vai buscar organizar essa extração do ouro. Então você já tem de imediato um conflito aqui, porque os paulistas, como foram eles que eles encontraram o ouro, eles passam a exigir o direito de explorar essa região, enquanto Portugal vai dizer, não, nananina não, enfim, isso aí é meu. Tudo que tiver aí é meu. Vai ser eu que vou explorar. Então, a primeira consequência que a gente tem da descoberta de ouro é exatamente essa polarização entre paulistas e portugueses, que vai acabar culminando na Guerra dos Emboabas. O que foi a Guerra dos Emboabas? A Guerra dos Emboabas foi um conflito entre portugueses e paulistas com o objetivo de possuir o direito de controlar e administrar a extração do ouro, a extração da região mineradora, né? Essa guerra vai acabar sendo vencida por Portugal. Portugal vai derrotar os paulistas e, a partir dessa derrota, vai começar a organizar a extração do ouro. Mas a Guerra dos Emboabas já é bastante interessante aqui para a gente, porque nós já percebemos aqui no início do século XVIII uma separação, o início de uma visão de separação entre o português e quem está aqui, quem está nessa região. Eu tenho uma sementinha na Guerra dos Emboabas que vai acabar gerando a independência do Brasil? Com toda certeza. Eu tenho aqui, tá bom? Após a derrota dos paulistas pelos portugueses, como eu disse, os portugueses vão promover a organização da região mineradora. Em primeiro lugar, a gente tem a criação da chamada Capitania de São Paulo e Minas, né? São Paulo e Minas. Só que em 1720, já ainda dentro desse contexto de retaliação portuguesa em relação aos paulistas, eu tenho a separação entre as capitanias. Então, a partir de 1720, eu tenho a Capitania de São Paulo e apenas, e aí eu passo a ter a criação da Capitania das Minas Gerais, que é onde estão concentradas a maior parte da extração de ouro. E aqui é até importante eu destacar que vai ser encontrado ouro não somente em Minas, tá? Como também em regiões que hoje correspondem ao Mato Grosso e também Goiás, tá?
aqui pertinho. Então, o início da formação das primeiras habitações, né, claro, excluindo os povos originários, os indígenas que estavam aqui, são decorrentes o quê? Da mineração. A exploração econômica de Goiás começa nesse período aqui, a partir da mineração. Tá? Vamos lá, eu tenho a criação das chamadas intendências de Minas, né? As intendências que vão ser basicamente responsáveis por essa segurança da região mineradora. Tá? Eu vou ter. Cadê? Gente, cadê? Ah, meu Deus do céu, o professor aqui é sério. Eu vou ter uma organização da região em chamadas datas, lotes. O que os portugueses estão fazendo? Vão dividir a região, tá? E vão conceder a região a pessoas que vão ter o direito de explorar as minas daquela região, ou seja, explorar aquelas datas, aquelas lotes. E aí a pessoa que tinha posse dessas datas tinha que pagar basicamente o quê? Dois impostos. A primeira delas é a chamada captação. O que é a captação? É um imposto que é pago por cada escravo que estava trabalhando daquela data. Então, vamos colocar aqui, ó, enfim, o Max obteve uma autorização para explorar uma determinada data. E o Max tem 5 escravos. Então, ele vai pagar uma captação correspondente a 15 escravos. E aí, a Rayane ganhou também uma outra data, só que ela tem apenas 4 escravos. Então, a captação que ela vai pagar vai ser correspondente a 4 escravos. Quem vai pagar a captação maior? O Max, porque é o Max que tem mais escravos, e a Rayane vai pagar uma captação menor. É assim que vai funcionar. E aí você tem o famoso quinto, né? O quinto. O que Portugal vai fazer para buscar conter o contrabando de ouro que a gente tem, né? Todo ouro que for recolhido dos leitos dos rios, das minas, ele tem que ser recolhido para as casas de fundição, né? E esse ouro ele vai ser derretido, ele vai ser moldado, você vai ter as chamadas barras de ouro, e 1/5 dessa barra de ouro vai ser recolhido por Portugal. Esse é o quinto, tá? De todo o ouro que vai ser recolhido daquela data, daquela região, 1/5 dele vai ser recolhido para Portugal. E aí a gente tem também, claro, os efeitos sociais, né? Os efeitos sociais que a gente vai ter. Gente, a descoberta de ouro vai promover um intenso fluxo de pessoas para essa região. Vai ter gente em Portugal que vai largar tudo para entrar numa embarcação, cruzar o oceano e tentar fazer a vida aqui, né? Enfim, estima-se, gente, que cerca de 40 a 50 mil pessoas se transferiram para essa região. Coisa para chuchu, imagina, a gente está falando do século XVIII, 40, 50 mil pessoas é muita, mas muita gente. É muita gente mesmo, né? E ainda pensando nas enormes dificuldades que a gente tem em relação à questão de deslocamento. Né? Enfim, atravessar um oceano não era uma coisa simples no século XVIII, envolvia um risco enorme, inclusive. Né? E aí, uma das consequências que a gente vai ter é, claro, concentração de pessoas, a gente vai ter cidades, formação de cidades. Então, você vai ter a formação de Mariana, você vai ter formação de Vila Rica, e com as cidades a gente passa a ter diversos grupos sociais distintos, artesãos, comerciantes, profissionais liberais entre os homens livres, né, ali no meio com escravos e autoridades coloniais e grandes mineradores. E são nessas cidades que a gente também começa a ter o quê? Um fluxo de ideias, um fluxo de ideias que vai começando a circular. Que ideias essas que começam a circular? Ideias iluministas, né? Ideias iluministas. Isso vai ser bastante importante para a gente entender a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana, tá?
Pronto, fechamos o primeiro bloco e agora é hora da gente falar das chamadas reformas pombalinas. O que está acontecendo, gente? Olha só, no início ali do século XVIII tinha ouro em grandes quantidades, né? Só que ouro, gente, é um recurso que não é renovável. Ou seja, se você tirar ouro do leito do rio, vai gerar ouro, depois de um certo tempo vai ter ouro ali de novo? Não, acabou, né? Acabou. Então, inclusive, você vai ter formação, inclusive, de cidades fantasmas, né? Enfim, uma região que possuía ouros em grandes quantidades, de repente o ouro acaba e, enfim, as pessoas mudam daquela região, vão para outra região, abandonam as cidades, abandonam aqueles rios, abandonam aquela área, aquele lugar. E aí o que vai acontecer? A arrecadação de ouro por Portugal vai começar o quê? A cair, vai começar a cair. E essa queda ela acontece a partir da segunda metade do século XVIII. E por que começa a cair? Começa a cair por uma razão muito simples: o ouro está acabando, gente. O ouro está acabando. E Portugal começa a ter cada vez mais complicações econômicas. Se antes do século XVI, Portugal era, em conjunto com a Espanha, as grandes potências europeias, o que a gente tem aqui agora é um Portugal em crise, é um Portugal em decadência, e um Portugal cada vez mais dependente da Inglaterra. Esse ouro brasileiro não vai ser utilizado para fortalecer a economia portuguesa, vai ser utilizado para pagar dívidas em relação aos ingleses, né? Então, é dentro desse contexto, em queda da arrecadação de ouro, em maior fragilidade da economia portuguesa, que você tem em 1750 a nomeação de Marquês de Pombal. Marquês de Pombal, que vai ganhar do rei português, Dom José I, carta branca para ele fazer o que quiser. Ó, Pombal, você vai ser o primeiro-ministro. O que você quiser, eu assino. Tá bom? O que você quiser, eu assino. E aí, Marquês de Pombal vai promover uma série de reformas que vai ficar conhecida como as reformas pombalinas. Não, peraí. Eu abri a imagem errada. Cadê, gente? Peraí, só um momentinho aqui. Reformas pombalinas. Cadê as reformas? Não. Aqui, achei. O que mais interessa para a gente é entender quais são as medidas que o Marquês de Pombal fez para o Brasil. Tá? Uma delas foi a instituição formal da proibição da escravidão indígena. Por que ele está fazendo isso? Ora, não é por bondade, né? Não é por bondade aos indígenas, mas para buscar aumentar os lucros com o comércio de escravos vindo do continente africano. Né? Você tem também a expulsão dos jesuítas por Marquês de Pombal. Desde o início da colonização, a gente tem conflitos entre os colonos e os jesuítas. Né? Então, os jesuítas vão ser expulsos dentro desse contexto. Né? Você vai ter uma coisa bastante importante aqui, né, que é a transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro. E por que ele vai fazer isso? Ora, no século XVIII, eu vou ter o quê? Um deslocamento do eixo econômico na colônia do Brasil. Se antes o centro da economia era o quê? Era o Nordeste onde estavam concentrados os engenhos de açúcar, agora a parte mais importante vai ser o quê? Vai ser o Sudeste, né? O Sudeste das minas de ouro. Então, para você facilitar o controle da região mineradora, isso é uma coisa que o Pombal vai fazer muito com o Brasil. Ele vai buscar apertar o controle de Portugal sobre a colônia. Para você facilitar esse aperto do controle, então você vai tirar a capital da distante Salvador para a próxima Rio de Janeiro. E uma outra coisa também,
muito importante para a gente. Ele vai instituir a chamada derrama. Mais uma vez, a gente está num contexto em que está acabando o ouro, né? Está se recolhendo cada vez menos ouro. E aí o que o Marquês de Pombal vai fazer? Ele vai instituir o quê? O piso de 100 arrobas de ouro por ano, né? No recolhimento do quinto. Lembra do Max? O Max não tinha uma data, né? Agora o Max por ano ele tem que entregar para Portugal 100 arrobas de ouro. Uma arroba, eu até coloquei no material para vocês, gente, corresponde a 15 quilos. Então, fazendo, enfim, as contas, cada detentor de uma data tinha que entregar por ano 1.500 quilos de ouro. 1.500 quilos, gente, é coisa pra caramba. E aí, o que acontece? Vamos supor que o Max, em um ano, ele conseguiu entregar apenas 1.300 quilos. Ficou faltando 200 quilos. No ano seguinte, ele vai ter que entregar o quê? 1.700 quilos. Mas sabe o que está acontecendo? A derrama, ela vai buscar o quê? Preservar, aumentar o máximo possível de arrecadação de ouro por parte de Portugal, mas ela vai gerar um desdobramento imediato, que é o quê? O empobrecimento dessas pessoas que estão recolhendo o ouro. Se antes, no início do século, havia uma euforia, né, pela possibilidade real e fácil de enriquecimento, agora essas pessoas, elas estão o quê? Elas estão numa situação de empobrecimento. Está faltando o ouro, recolhe-se pouco ouro, as pessoas começam a ter diversas dívidas, angariar muitas dívidas, e, para complicar, a administração colonial ainda aperta o controle, institui um aumento, né, da carga tributária, que vai gerar o quê? Uma insatisfação, né, que vai gerar uma insatisfação. Desse jeito eu vou acabar ficando pobre. Pois é, Max, você, né, você está vendo, né, nesse ano você agora deve 1.700, ano que vem você deve 2.000. Vai ter como você pagar isso 2.000 quilos? É claro que não. E aí o que vai acontecer? Portugal, né, agora vai tomar sua casa para pagar as suas dívidas. Você vai ficar insatisfeito? Você vai ficar insatisfeito. Você vai cada vez mais olhar essa autoridade colonial, olhar Portugal como um estranho que está interferindo em algo que era para ser seu? Sim. Você vai começar a se rebelar? Você vai começar a se rebelar. Então, observe, gente, né, que a gente tem o fluxo das ideias iluministas no Brasil, as reformas pombalinas que vão buscar apertar ao máximo possível o controle sobre a sua colônia, gerando empobrecimento e insatisfação, e aí você vai acabar começando a ter também o fortalecimento de um discurso contra Portugal, um discurso que vai começar a falar em separação, em independência. E aqui a gente tem dois movimentos para destacar: a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. Começando com a famosa Inconfidência Mineira, né? Todo mundo ouviu falar em Tiradentes. Uma coisa importante, tá? Para a gente destacar, e é uma coisa que prova de vestibular gosta, viu? De explorar, é que a Inconfidência Mineira, ela não foi uma revolta, tá? Ela não foi uma revolta, ela foi o quê? Uma conspiração. Havia o objetivo de chegar na revolta? Havia o objetivo, mas não deu tempo, porque ela foi descoberta antes de se tornar uma revolta. Tá? Então, foi basicamente um conjunto de reuniões, de conspirações de determinadas pessoas que discutiam a possibilidade de fomentar uma revolta que leve à separação de Minas em relação ao Brasil. E aqui é um outro aspecto, tá? Não fala-se na ideia de separação do Brasil em relação a Portugal. Fala-se em separação de Minas em relação ao Brasil. Terceiro aspecto sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira não foi uma conspiração popular, tá? Pelo contrário, os seus participantes eram proprietários de terras e de minas.
né? É essa galera que está sendo castigada pela derrama. Quem tem digamos assim, o menor número de posses é o quê? Tiradentes, tá? E ainda assim possui algumas posses, tá? Existe um discurso de que Tiradentes era pobre, que não sei o quê. Esse tipo de discurso faz parte apenas quando Tiradentes passa a ser visto como um herói, né? Como um Marte contra Portugal, né? Mas nesse período aqui, gente, quando a gente realmente estuda esse período, Tiradentes também vai possuir as suas posses. Qual era o objetivo? O objetivo era assassinar o governador de Minas e proclamar Minas Gerais como uma república independente. Só que esse objetivo, esse plano vazou. Um dos participantes, Joaquim Silvério dos Reis, entregou o movimento em troca do perdão às suas dívidas. Estava ali completamente endividado, a derrama. Aí vai e falou: ó, é o seguinte, vocês perdoam a minha dívida aí e eu entrego uma conspiração que está tendo, tá bom? Acontece esse plano, todos os conspiradores são presos, tá? Sofrem uma série de retaliações e Tiradentes, apontado como líder do movimento, acaba sendo morto, enforcado, né? Ele não é só morto, enforcado, né, como também partes do corpo do Tiradentes são espalhados e exibidos em Vila Rica, né, nas ruas de Vila Rica, como um aviso, né, para todos aqueles que buscarem se rebelarem contra a administração colonial. Tá? Então, a Inconfidência Mineira acabou não conseguindo nem chegar ao ponto de você ter uma revolta. Né? É uma conspiração de grandes proprietários de terra que buscavam preservar os seus interesses e tirar Portugal do jogo. E isso é uma coisa muito importante também. Os Inconfidentes Mineiros não queriam uma revolução, gente. Eles queriam a preservação de tudo do jeito que estava. Né? Enfim, eu tenho a minha grande propriedade aqui, eu tenho os meus escravos, eu quero que isso continue. A única coisa que eu não quero é que Portugal continue, eu quero Portugal fora. Tá? Então, por exemplo, a posição dos Inconfidentes Mineiros sobre a escravidão. Vai ter discurso sobre escravidão? Abolir a escravidão? Nananina, não. De forma alguma. Tá? Essa é a Inconfidência Mineira. Mas, olha só, se a Inconfidência Mineira não queria o fim da escravidão, não era uma revolta popular, na Bahia a gente vai ter o contrário. A gente vai ter um movimento e não só vai ser conspiratório, mas também vai se espalhar, vai se popularizar, vai se tornar popular. Um movimento que vai advogar pelo fim da escravidão, devido à presença maciça de escravos e ex-escravos, escravos libertos dentro desse movimento. Tá? Um movimento que vai ficar conhecido como a Conjuração Baiana. Então, a Conjuração Baiana, sim, foi uma revolta que vai advogar pela separação em relação a Portugal e que também vai promover e vai também advogar uma completa transformação social. Inclusive, isso vai enfraquecer o movimento, porque na hora que os proprietários de terra veem que a galera está querendo o fim da escravidão, eles vão dizer: opa, peraí, eu não quero isso não. Né? Vai acabar se juntando a Portugal. E aí o movimento acaba sendo fortemente combatido e com seus líderes todos mortos, né, ao fim do processo, ao fim do movimento. Tanto a Inconfidência Mineira quanto a Conjuração Baiana vão fracassar. Uma aristocrática, outra popular. Fracassam. Mas aqui já está claro, né? Aqui já está claro que existe sim uma base para o discurso para separação em relação a Portugal. Portugal já está cada vez mais sendo visto como o outro, como o diferente. O caminho para a independência do Brasil já galgou alguns passos. Ok, encerramos. Enfim, mais uma vez peço desculpas por alguns